Com 5 competições diferentes pela frente em 2023, a diretoria do Goiás, diferentemente das últimas temporadas, já tem um esboço de um time para o restante do ano, basicamente já definido no começo do mês de janeiro. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa preparação do Goiás para a disputa do Campeonato Goiano. Será que a gente já pode esperar um time titular contra a Aparecidense logo na primeira rodada? Além disso, sobre outras contratações, quais peças o Goiás hoje é mais carente e que vai investir ainda no mercado da bola nesse começo de ano, e muito diferente, por exemplo, do que aconteceu no ano passado, um time até remendado nas primeiras rodadas, no primeiro turno em geral, né, do Campeonato Brasileiro. Nem se compara também, por exemplo, em 2020 com um elenco totalmente de garotos, o que a gente pode imaginar, e as minhas escalações. Hoje o Goiás visa principalmente um time titular e reserva. Não quer dizer que vai jogar com time reserva, mas é muito importante também essa rodagem com 5 competições, sendo 4 delas muito importantes, né, no calendário de 2023. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Como eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, vou deixar outros vídeos relacionados, né, sobre as notícias do Verdão nesse comecinho de final de semana aqui na tela final também para vocês acompanharem, combinado? Outro recado que eu quero passar para vocês é do nosso apoiador aqui do canal, a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos da Copa da Liga Inglesa ainda nesse próximo final de semana. No sabadão teremos aí boas cotações, como não vamos ter jogos do Campeonato Inglês, partidas da Copa também com ótimas cotações para o jogo entre Liverpool e Wolverhampton, né? Uma vitória do Liverpool em casa pagando R$1,25, um empate 4,05, além disso com outras boas cotações na partida entre Brentford e West Ham, né? Dois clubes da primeira divisão, uma vitória do West Ham fora pagando R$2,55, um empate também R$2,70, teremos aí Hull City e Fulham, né? Uma vitória do Fulham fora pagando R$1,46 e Bournemouth e Burnley, né? Várias cotações aí também, um empate nesse compromisso pagando R$2,79. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tem Leicester City, Tottenham no outro dia também, né, com Crystal Palace, Southampton, Manchester City e muito mais. O link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo para você palpitar, né, nos jogos da Copa da Liga Inglesa e no outro final de semana também, no meio de semana, né, melhor dizendo, com o Goiás enfrentando a Aparecidense na quinta-feira. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa montagem do elenco do Goiás, trazer minhas escalações, enfim, a visão da diretoria nesse começo de temporada, inicialmente sobre essa diferença, né? O Goiás basicamente com mais de, eu nem peguei essa lista total, mas temos mais de 15 reforços já acertados para 2023 e não dá para dizer assim que foi uma reformulação total. A permanência de boas peças, como por exemplo o goleiro Tadeu, na zaga com o Sidmar e o Lucas Alta, que eu não vejo como os dois sendo titular durante o ano, mas para a composição de elenco é ok. Além disso, no meio de campo, com a permanência do Dieguinho, o Marquinhos Gabriel, que pode ser um bom reserva, se entrar aí na sua melhor forma física e estilo de jogo do Guto Ferreira, lá na frente também com o Vinícius e o Nicolas. Então tem sim uma espinha dorsal do Goiás, não só de 2022, mas também como até mesmo do elenco, né, que conseguiu o seu acesso lá em 2020, né, com o Nicolas, o Tadeu, enfim, o Dieguinho, podem sim ser boas referências para essa reformulação, entre aspas, né, porque apesar da chegada de muitos jogadores, a gente já tem um esboço técnico e tático para esse próximo ano. A diretoria do Goiás voltou agora no dia 3 de janeiro, né, a sua preparação e terá aí pelo menos 45 dias para a preparação, ou seja, no final do mês de fevereiro, para a pré-temporada estar completa. Não quer dizer que todo esse período da primeira fase do Campeonato Goiano serão com jogadores reservas, mas o Goiás pode sim utilizar jogadores alternativos em algumas partidas e ir testando aos poucos outros jogadores também no decorrer dos outros jogos. Como por exemplo, eu não acredito que o Nicolas, né? Nicolas, Vinícius, esses jogadores que já vinham preparando ainda no último mês, estarão sim à disposição. O Sander, o William Oliveira, o Bruno Melo chegou agora, então acredito que para esses primeiros jogos não estará ainda 100%, mas, por exemplo, esses outros jogadores não vão jogar quarta e domingo, né? Com a primeira fase também muito cruel, com várias partidas uma atrás da outra. Então o Goiás irá utilizar essa disputa do Campeonato Goiano para, assim, promover outros jogadores para testes. Daqui a pouco falo mais sobre esse assunto e aos poucos ir utilizando os jogadores principais para essa adaptação. A tendência é que os primeiros jogos para valer, como por exemplo a primeira fase da Copa do Brasil, aconteça ali no máximo no final do mês de fevereiro, possivelmente na primeira semana no mês de março. Então o Goiás tendo essa tranquilidade, a Copa Sul-Americana apenas no mês de abril, a fase de grupos, e o Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado, também no começo do mês de maio. Então os jogadores que não contam, como por exemplo o orçamento principal do Verdão
para a sequência do ano. Até mesmo se eles não tiverem possibilidades, não jogar bem na disputa do Campeonato Goiano, possivelmente podem até mesmo ser dispensados. No caso dos zagueiros, Eduardo Churran, que veio do Pouso Alegre, foi eleito o melhor zagueiro da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro no ano passado, e o Edu também, que veio do Atlético Paranaense, jogador ex-Cruzeiro. No meio de campo, o Carlos Maia, que veio do Peri Lima, né, um time da 2ª divisão do Campeonato da Paraíba. E lá na frente o Felipe Costa, que estava no Grêmio Anápolis, o Fernandinho também, que veio do Brusque, nessa contratação um pouco mais já no radar há algum tempo, e possivelmente até mesmo o volante o Zé Ricardo, do Tombense, mas esse tem mais crédito também com a diretoria, foi também um dos melhores volantes da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. No restante a gente pode ter um esboço. Eu hoje, né, vendo ali as principais carências do Goiás, na minha visão ainda falta um lateral direito. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bruno Santos, né, jogador do futebol do Chipre, passagens também em Portugal, já tem conversas avançadas. Eu colocarei ele como titular e o Maguinho sendo uma opção para a reserva. Um camisa 10 será sim a contratação de peso da direção do Goiás para o ano que vem, né? Tendo um jogador de pelo menos ali R$200 mil mensais, o que é uma novidade, né? Se a gente imaginar os gastos nos últimos anos, e um ponta, um jogador pelas beiradas de maior destaque também pode pintar. Esse eu acredito só se nenhum vingar, nenhum chamar tanta atenção assim. Depois do Goianão, o Goiás vai sim deixar uma verba destinada não só para o começo do Campeonato Brasileiro, mas daquela janela de transferências na metade da temporada, né? Uma verba destinada à contratação de reforços, algo que foi, por exemplo, um sufoco danado, né? Se não trouxesse naquele momento, na metade do ano, outros zagueiros, como por exemplo o Lucas Alter, né, que ajudou nessa composição do elenco, no meio de campo também com o Marquinhos Gabriel, o Goiás fatalmente, o Sábio na lateral esquerda, teria sido rebaixado, muito possivelmente, né? E, na minha visão, também ainda falta um zagueiro mais experiente. Dá para começar o ano tranquilo, né, com o Lucas Alter e o Sidmar, mas na minha visão, para a disputa da Série A, partidas importantes também na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, tem sim que utilizar um jogador mais experiente, né, com casca na Série A do Campeonato Brasileiro. Para reserva, ficando com o Da Silva e o Ian Souto, acho que são bons nomes jovens ainda para ter essa margem de crescimento durante o estadual. E as outras apostas, né, como eu falei para vocês, os dois canhotos, né, o Edu e também o Eduardo Churran. Então, basicamente, esse esboço eu traria pelo menos para a disputa do Campeonato Brasileiro. Vamos supor que começasse na próxima semana, e com a contratação também do Matheus Peixoto, que já está tudo certo, a tendência é que ele só se reapresente no mês de fevereiro. Eu traria pelo menos mais um camisa 10, né, para ser esse grande destaque. A tendência é que chegue ainda nesse comecinho de ano. Um ponta, caso nenhum dos dois ali, dos três, daqui a pouco comento sobre esse elenco, não vingue, em um zagueiro bem mais experiente, né, para essa composição do elenco, um cara que tenha casca e um nível de Série A também mais elevado. Então beleza, já dei uma explicação, né, até mesmo comentando sobre esse planejamento no decorrer de 2023. Agora eu quero passar aqui pra gente as prováveis escalações. Qual seria o meu time titular e o reserva nesse começo de temporada? Eu sei que a torcida já tá bem mais animada do que se a gente imaginar, por exemplo, que foi a montagem do time nos últimos 2, 3 anos, né? 2020 também foi uma bagunça danada, mas principalmente em 2021, apenas com garotos das categorias de base, e até mesmo no ano passado, né? Um time ainda sem técnico, agora com a chegada do Guto Ferreira, pode não ter nomes assim espetaculares. O Guto Ferreira não é o melhor técnico do mercado brasileiro, do futebol nacional, mas dentro das possibilidades é sim uma baita alternativa. E eu vou passar para vocês o time titular e o reserva. E eu digo até arriscar assim, o time reserva é bem melhor do que o que começou as últimas 3, 4 temporadas tranquilamente aqui no Goiás. Hoje o que tem contratado, meu time titular seria basicamente esse, tá? O Tadeu no gol, lateral direita com o Bruno Santos, possivelmente vai fechar, senão aí o Goiás vai trazer outro jogador para essa posição. A zaga com o Sidmar, Lucas Alter, e na lateral esquerda com o Sander. Meio de campo o Felipe, sendo esse primeiro volante, o Marquinhos Gabriel, o camisa 10, né? A única alternativa nesse momento dentro do elenco. Para começar a temporada dá para quebrar um galho, mas vai chegar outro jogador para essa posição. O Dieguinho fazendo esse meio campista mais pelo lado direito, e nas pontas o Diego Gonçalves na direita, o Vinícius na esquerda e o Matheus Peixoto centralizado, né? Vale lembrar que o Matheus Peixoto só vai ficar à disposição possivelmente a partir do mês de fevereiro, na metade para frente ali, no máximo até o mês de março. O meu time reserva também, olha, é um baita time, viu? Acho que esse elenco aí, se pega o Goiás de 2020, naquela Série A, eu acho que manda um sacode ainda. O goleiro Marcelo Rangel, apesar que dificilmente o Tadeu vai ser reserva, né? Mas enfim, colocando aí os jogadores com menos oportunidades no início da temporada, obviamente, tudo teoricamente ainda, né? Lateral direita com o Maguinho, os zagueiros o Ian Souto e o Da Silva, lateral esquerda com o Bruno Melo. Bruno Melo também pode fazer essa função como um zagueiro. O Hugo, né, seria essa outra alternativa para a lateral esquerda. O William Oliveira sendo esse primeiro volante, um pouco mais avançado o Johnny Lucas ou o Zé Ricardo.
pelo lado esquerdo, mais ali centralizado, o Julian Palacios. Lá na frente o Alisson pela esquerda, o Nicolas centralizado e o Fernandinho sendo essa outra opção, jogador que veio do Brusque, né, Chapecoense, Joinville pelo lado direito. É um time bem competitivo. Olha, acho que com esse time aí, se o Goiás só tivesse esses caras para a disputa do Goianão, dava até para pensar em uma boa participação. Não sei se em título, né, mas chegando na semifinal, clássico é clássico, né, acho que dava até pra gente sonhar com algo nesse sentido. E por que é tão importante? Com essas 5 competições, é só a gente ver o que aconteceu com o Atlético, né? É a mesma coisa do Goiás no ano passado. Se um zagueiro machucasse, meu Deus do céu, já não tinha ninguém, né, para substituir. Um lateral estava suspenso, lesionado, tinha que improvisar um jogador naquela posição. O ponta machucava, tinha que colocar o Apodi. E olha que eu nem estou considerando aqui Apodi, Felipe Bastos, outros jogadores mais ali, mais para cumprir contrato, vai depender muito também. Caso alguém destaque nessa disputa do Campeonato Goiano. Então é um time bem competitivo, com várias alternativas também à disposição. Como eu falei aqui para vocês, não adianta querer jogar com todo o elenco titular em todas as partidas. Vai ter um momento que vai não ter que colocar todos os reservas. Não quer dizer que o Goiás, por exemplo, vai ter um jogo de Sul-Americana na quarta-feira e no domingo no Brasileirão vai ter que utilizar, por exemplo, esse esboço do time reserva. Não quer dizer isso, mas os jogadores mais cansados não ter essa diferença absurda entre um titular e um reserva, como foi, por exemplo, na última temporada. Pode sim ter diferenças, mas, por exemplo, com um Felipe suspenso, se você colocar o Willian Oliveira, não tem uma diferença abissal como foi, por exemplo, no ano passado. Vamos supor ali também que o Matheus Peixoto não tenha condições. O Nicolas, sendo titular, é sim um baita jogador. O Alisson também tem bastante potencial. O Bruno Melo na lateral esquerda é uma baita alternativa. O Marquinhos tem os seus problemas, mas se tiver um time organizado também pode ser colocado na lateral direita sem perder aquele absurdo, né, de diferença. Olha que o Goiás não tinha nenhum craque no ano passado, então acho que pelo menos já tendo essa organização no começo da temporada pode fazer sim muita diferença. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né, falando também sobre esse elenco reserva. Os titulares, como eu falei, não quer dizer que seja 100% confirmado, mas por exemplo, caso o Goiás nenhum dos pontas deslanche, né, nesse começo do ano, nem o Diego Gonçalves, nem o Vinícius, nem o Alisson, o Fernandinho, enfim, essas apostas, até mesmo jogadores das categorias de base, acredito que precisaria de um nome mais pesado, né, para essa contratação. E na camisa 10 é inevitável, o Goiás vai sim trazer, possivelmente até no final desse mês de janeiro, um outro jogador para disputar com o Marquinhos Gabriel nesse começo do ano. Aí sim ele poderia cair como um jogador no elenco reserva, né, podia sim ser uma boa alternativa à disposição do Guto Ferreira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você mudaria, enfim, para essa primeira partida do Campeonato Goiano diante a Aparecidense. Eu acho que deve ser um time próximo a isso, talvez com Tadeu, Sidmar, Lucas Alter, lateral direita com Maguinho, lateral esquerda possivelmente com Sander, meio de campo ali com o Felipe, Dieguinho, Marquinhos Gabriel. Acho que basicamente isso. Vinícius, o Nicolas também tem condições para esse começo do ano. Vai depender muito do Fernandinho também, os dois zagueiros, Eduardo Thuram e o Edu, né? O Goiás deve se enrolar com alguns jogadores também mais desconhecidos, essas apostas, né, dentro do elenco principal. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo nos comentários e possivelmente também ainda não tem essa informação, mas na Copa Verde o Goiás vai utilizar também um time alternativo. E aí sim esses caras podem ganhar bem mais espaço, né? O Fernandinho, o Johnny Lucas, o Julian Palacios também, né? A tendência com essa rodagem também tem algumas possibilidades. Jogadores das categorias de base, pode deixar a sua visão aqui embaixo também nos comentários. Mas por vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos, né, aqui no YouTube do Goiás. O nosso canal de cortes, do Goiás News, aqui embaixo na descrição, e também o link do apoiador do canal, a Sorte Golbet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!